Você também está começando a sua pesquisa agora e não faz a menor ideia do que é pesquisa qualitativa? Ou não, você sabe o que é pesquisa qualitativa, mas tem muitas dúvidas sobre quais são as principais técnicas de coleta e análise de dados ou para que ela serve? Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje eu vou explicar tudo sobre o que é, afinal, pesquisa qualitativa. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Muitas pessoas entram em contato com a gente ou deixam comentários aqui embaixo no nosso canal perguntando o que é pesquisa qualitativa. Existe muita confusão sobre o que é pesquisa qualitativa. Primeira coisa que você precisa entender sobre o que é pesquisa qualitativa é que na pesquisa qualitativa a gente trabalha principalmente com dados que são dados em formato de textos, de palavras, de comunicações, de linguagens ou de imagens, vídeos, áudios. Então, esse tipo de dado ele é diferente de dados que são usados para pesquisa quantitativa, quando a gente está falando de dados numéricos e de técnicas de análises estatísticas. Na pesquisa qualitativa, não. A gente vai usar textos, fala de entrevistados, vídeos, imagens, muitas vezes áudios, para poder, então, entender um fenômeno em profundidade. Pesquisa qualitativa é feita com seres humanos e aí, por isso, existe uma dualidade, vamos dizer assim, de forma bastante simplista, mas existe basicamente duas formas de abordagem epistemológica, que é a forma como o pesquisador, a pesquisadora entende aquele fenômeno. Por isso, antes de você tomar qualquer decisão em relação à sua pesquisa qualitativa, o ideal é que você entenda qual é a abordagem epistemológica mais relacionada à sua área de conhecimento, ao curso que você está fazendo, a pesquisa onde você está aplicando, quer dizer, se é na área da educação, se é na área do direito, se é na área das ciências sociais aplicadas, minha área, administração, economia, enfim, qual a área que você está aplicando e nessa área, nessa comunidade científica, qual é a abordagem epistemológica mais utilizada, mais relacionada ao seu fenômeno de pesquisa. A partir disso, então, fica mais fácil de você tomar decisões relacionadas às técnicas de coleta e análise de dados que estejam alinhadas com essa abordagem epistemológica escolhida. Mas se você não sabe o que é abordagem epistemológica, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima de um vídeo que a gente já fez aqui no canal explicando sobre isso. Eu tenho certeza que vai ficar um pouco mais claro sobre o que é essa abordagem epistemológica. Mas, independente da abordagem epistemológica utilizada na pesquisa qualitativa, o que a gente precisa entender é que a pesquisa qualitativa ela busca examinar evidências em formato de palavras, de textos, de imagens, de vídeos, de áudios, para tentar entender um fenômeno em profundidade. E para isso, então, ela vai aplicar técnicas de coleta e análise de dados específicas para esse tipo de dado. Mas para tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber as notificações de quando a gente está ao vivo ou de quando tem vídeo novo aqui no canal. E sempre dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que a gente sempre deixa links de materiais complementares que podem te ajudar na tua pesquisa. Porque como é que a gente faz para coletar esses dados na pesquisa qualitativa? Existem várias técnicas de coleta de dados na pesquisa qualitativa e essas técnicas vão depender do tipo de pesquisa que você está fazendo e do problema de pesquisa que você precisa responder. A técnica de coleta de dados mais utilizada é a famosa entrevista, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista com um participante face a face, vamos dizer assim, tu vai sentar e vai conversar com o participante e vai deixar que ele responda da melhor forma ou da forma como ele quiser. Você vai fazer perguntas abertas, vai deixar ele contar a história, vai deixar ele explicar como é que ele se relaciona àquele fenômeno específico. É uma resposta aberta, ele vai falar da forma como ele achar melhor. Não é uma resposta direcionada do tipo sim ou não, ou do tipo, dentre essas possibilidades, essas alternativas, o que você escolhe. Isso é mais usado para pesquisa quantitativa, né? Aquela de formulário. Na pesquisa qualitativa, na entrevista, é face a face, é uma conversa que a gente vai ter com o participante, seguindo, claro, perguntas de um roteiro de entrevista que pode ser mais estruturado, menos estruturado, mas a gente vai conversar com esse participante dando a liberdade para ele responder da forma como ele achar melhor, através de, claro, palavras. A gente também pode
fazer essas entrevistas não individualmente, mas coletivamente, em grupos, né? Pegando vários participantes ao mesmo tempo. E aí, através dessas comunicações, quer dizer, um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, a gente consegue entender coisas que na pesquisa particular, né, na pesquisa individual, a gente não entenderia, porque de repente aquele participante não se daria conta de algumas coisas que, quando ele está falando em grupo, ele se lembra, uma pessoa falou isso, talvez isso, aquilo, né? Ele vai fazendo essas relações. E isso a gente chama de grupos focais, que também é bastante utilizado na pesquisa qualitativa. Essa forma de coleta de dados exige que a gente grave o áudio, né? Porque assim a gente não perde a riqueza de detalhes da fala das pessoas. O ideal é que a gente se prenda o máximo possível no que aquela pessoa falou e não no que a gente imagina que ela tenha falado. Por isso que a gente grava em áudio ou em vídeo essas falas e depois transcreve, que é o quê? A gente escreve literalmente tudo que a pessoa falou num texto e aí a partir disso então vai para a análise de dados. Uma outra forma de coleta de dados qualitativos são as anotações de campo ou as memos. As anotações de campo acontecem quando a gente vai até o lugar onde está acontecendo aquele fenômeno e aí observa, vê o que está acontecendo e anota tudo que a gente vai lembrando, que a gente vai observando, que nos chama a atenção. Muitas vezes, quando passa alguns dias, a gente se esquece desses detalhes, por isso que é muito importante que a gente anote o mais próximo possível daquilo que a gente vivenciou, né, que o pesquisador observou em campo. A gente também faz as famosas memos. O que são as memos? Quando a gente está fazendo a análise dos dados qualitativos, a gente tem muitos insights. Essa categoria poderia ser assim, essa codificação poderia ser assado. E esses insights são muito interessantes da gente anotar, porque lá na frente, quando a gente for escrever o nosso trabalho, quando a gente for abstrair essas categorias, transformar elas em conceitos, por exemplo, essas anotações vão fazer toda a diferença para a gente poder escrever o nosso trabalho. Então, a gente usa as famosas memos, que são essas anotações durante a análise. A maior parte dos softwares que ajudam na análise de dados qualitativos atualmente possui uma ferramenta memo ou com algum outro nome que é para isso, para a gente fazer essas anotações durante a nossa análise. Para aumentar a credibilidade, vamos dizer assim, da pesquisa, a gente também pode coletar documentos complementares, como, por exemplo, relatórios, outros documentos impressos ou, enfim, em formato de texto, vídeos, áudios, imagens, que podem ser tanto coletados em outros lugares, como também fornecidos pelos próprios participantes. Assim, a gente consegue o famoso triangulação, né? Um tipo de triangulação, que é o quê? Olhar aquele fenômeno pela fala dos participantes, pelos documentos, pelas imagens, e a gente consegue ver várias perspectivas de um mesmo fenômeno, até para comparar se o que aquele participante realmente falou faz sentido, ou aquele outro participante falou não é bem assim. A gente pode comparar a fala dos participantes e também o que a gente coletou nesses documentos. Isso aumenta a credibilidade da pesquisa. E aí, como é que a gente analisa tudo isso, né? Como eu falei, os dados qualitativos são principalmente textos, imagens, vídeos e áudios. E a gente precisa de técnicas específicas para poder analisar esse tipo de dado. Então, a maior parte das técnicas de análise de dados usam basicamente duas atividades, a codificação e a categorização. Dependendo da técnica que você vai adotar, né, se é análise de conteúdo, se é análise temática, se é análise textual discursiva, vai usar uma nomenclatura diferente. Mas, basicamente, é codificar e categorizar esses dados. Isso vai ajudar com que você fragmente, vamos dizer assim, separe essa fala dos entrevistados em grupos específicos e aí a partir desses grupos específicos com tema ou com assunto ou com uma característica específica, a palavra ou as imagens, a gente consegue então identificar grandes grupos ou grandes categorias ou grandes temas, e aí a gente vai então entendendo como esses dados emergem do que a gente está analisando, ressaltando. Isso é uma forma bem simplista de explicar. Você precisa entender que técnica que você vai utilizar, se é análise de conteúdo, se é análise textual discursiva, se é análise temática, que tipo de técnica está mais relacionada à abordagem que você está adotando, a abordagem epistemológica, mas basicamente você vai precisar codificar e categorizar esses textos, essas imagens, para poder então a partir dali extrair os resultados da sua pesquisa. E quando a pesquisa qualitativa é mais adequada para a gente aplicar? Ela é mais adequada principalmente quando a gente precisa entender um fenômeno em profundidade, quer dizer, de forma mais detalhada. E aí essa pesquisa qualitativa ela vai possibilitar que você investigue de forma mais aprofundada um fenômeno. A pesquisa qualitativa ela também é indicada como uma etapa da pesquisa de métodos mistos. Métodos mistos é quando a gente faz uma pesquisa qualitativa e quantitativa ou quantitativa e
qualitativa. Eu já falei sobre métodos mistos aqui no canal, também vou deixar o cardzinho aqui em cima. Mas aí você vai usar isso como uma das etapas da sua pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa qualitativa no início para, a partir dali, apresentar proposições, ou fazer uma pesquisa qualitativa no final. Depois que você fez, por exemplo, uma pesquisa de levantamento, um questionário, algumas respostas foram muito extremas, que a gente chama de outlier, né? Saiu muito fora do que normalmente as pessoas respondem. E aí você pode tentar investigar o porquê que isso aconteceu fazendo uma pesquisa qualitativa, entrevistando essas pessoas de forma mais aprofundada. Isso também é bastante utilizado atualmente. Eu preciso ressaltar, claro, sempre identifique qual é o tipo de abordagem epistemológica utilizada na sua área, né? Com o seu orientador, converse sobre isso, porque aí vai ficar muito mais claro para você que tipo de decisões você vai tomar na pesquisa qualitativa. Na pesquisa quantitativa, isso não acontece, porque todas as pesquisas quantitativas são positivistas por natureza. A pesquisa qualitativa é que acaba tendo várias abordagens epistemológicas. Aqui a gente basicamente apresenta a mais positivista ou mais interpretativista, até para simplificar esses assuntos. A nossa ideia aqui não é aprofundar essa discussão filosófica. Eu acredito que o seu orientador, a sua orientadora vai poder te ajudar muito mais nesse sentido, mas você precisa estar ciente de que isso existe na pesquisa qualitativa, que você tem que entender o que é, até para tomar decisões mais acertadas, para não sofrer também, porque de repente você não está entendendo por que você está tentando decidir algo em relação à coleta e análise de dados, e seu orientador, a sua orientadora está dizendo assim não é, assim não dá, ou dessa forma não dá, porque está tendo algum conflito epistemológico aí. Então, dê uma olhadinha sobre o que é a abordagem epistemológica na sua área específica, o que é mais indicado, e aí vai ficar muito mais simples de você tomar decisões com relação à coleta e análise de dados qualitativos. Mas eu tenho certeza que com essas dicas aqui você já entendeu o que é pesquisa qualitativa, quais são as formas de coleta e análise de dados na pesquisa qualitativa, e aí vai ficar muito mais fácil de você tomar decisões em relação à sua pesquisa. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você tem outras dúvidas sobre pesquisa qualitativa. A gente está aqui sempre para ajudar, para que você possa fazer a sua pesquisa de uma forma mais tranquila e mais assertiva, para a gente poder resolver os problemas da nossa sociedade, claro. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!